A filosofia surgiu na Grécia no século 7 a.C. Foi quando os primeiros filósofos começaram a usar os sentidos e a razão para investigar a realidade. Até então, as explicações sobre o mundo que nos cerca e a origem de tudo eram dadas pelo pensamento mítico. Os deuses eram responsáveis pelo surgimento do universo e por todas as coisas que nos cercam, de fenômenos da natureza a sentimentos humanos, decisões de governantes, vitórias ou derrotas nas guerras. A paixão amorosa era provocada pelo deus Eros, um maremoto pelo deus Poseidon, o arco-íris era um rastro deixado pela deusa Íris, os raios eram lançados por Zeus para castigar homens ou deuses. São explicações verdadeiras no campo do simbolismo da mitologia, mas que deixam de lado nossa capacidade de conhecer o mundo por meio de nossas próprias experiências. Quando todos se davam por satisfeitos com as explicações mitológicas, não se investigava a causa dos fenômenos com o uso dos nossos sentidos e com a inteligência para encontrar relações entre os dados sensoriais. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo por ter começado a apontar causas naturais para os fenômenos da natureza. Ele observou a presença da umidade em tudo que está ligado à vida. Seres vivos, sementes e alimentos contêm umidade e, quando algo morre, resseca. Notou ainda que a água podia se transformar, ser gasosa, líquida ou sólida, e que a própria terra flutuava sobre as águas, sendo dependente delas. Daí concluiu que a água, essencial para a vida, era o elemento primordial, princípio e causa de todas as coisas, uma causa natural que substituía o consórcio de deuses ligados à origem do universo. Tales buscava se distanciar das explicações mitológicas, mas disse que tudo está cheio de deuses. É que os deuses a que Tales se referia não eram os do panteão grego, eram deuses equivalentes a uma força vital divina, algo que é animado e perene e está presente na matéria. Ele chamou de alma a causa de movimentos como o do metal atraído por um ímã, os da planta e os do homem que crescem, o das mudanças de estação e até as variações de humor que temos ao longo do dia. E como o movimento existe em toda a natureza, tudo participa dessa força divina que é vital. Os deuses de Tales não têm caráter sobrenatural. São as diversas manifestações dessa alma universal, ou energia de vida, presente em todo tipo de movimento e que tem sua origem e essência na natureza da água. Ao longo de cerca de 200 anos, a partir de Tales de Mileto, outros pensadores adotaram essa mesma forma de refletir sobre a realidade, observar a natureza com o uso dos sentidos e com a inteligência ou razão, refletir a respeito dos dados da percepção. Assim como Tales, os filósofos que seguiram essa tradição buscaram a arqué de todas as coisas, o princípio ou fundamento da realidade, e como empreenderam a nova forma de pensar, tendo o universo físico como ponto de partida, esses pensadores receberam o nome de físicos. Só mais tarde foram chamados de pré-socráticos. Na escola de Mileto, uma próspera cidade-estado grega na atual Turquia, Tales teve como discípulo o filósofo Anaximandro, que deu prosseguimento às teses do mestre e disse que a arqué, aquilo que dá origem a tudo e para onde tudo retorna, é o apeiron, uma palavra grega que significa o indeterminado, o infinito ou ilimitado, e que não se parece com nada que conhecemos, mas contém em si todas as forças potenciais da natureza. É dentro dele que os opostos se separam para formar o mundo,
e quando o equilíbrio se desfaz, tudo volta a se dissolver nele. O áperon não é nenhum elemento conhecido, não tem forma de nada, é o estado puro de todas as coisas. Formas, cores, tamanhos, quantidades, qualidades. Tudo nele está presente, como fazendo parte de uma mesma fonte inesgotável de tudo o que pode existir. Se a substância primordial tivesse em si algo definido e determinado, excluiria a capacidade de ser origem daquilo que é oposto a esse algo. Por exemplo, se tivesse a qualidade da cor azul, teria necessariamente que transmitir o azul para tudo que fosse criado. Mas como o áperon é o princípio e origem de tudo, ele é a absoluta potencialidade, de onde tudo vem à existência, e é infinito, espacial e temporalmente. Qualidades que os gregos davam apenas aos deuses do Olimpo. Mas, ao contrário dos deuses, o áperon não tem vontades, não fica zangado, não exige sacrifícios e não se importa com os seres humanos. Sua maneira de governar as coisas é mecânica, geométrica e natural. Na ciência moderna, a teoria do áperon pode ser comparada à teoria do vácuo quântico, ou da energia escura, ou à matéria primordial antes do Big Bang. Podemos entender o conceito de áperon não como uma mudança radical da teoria de Tales de Mileto, mas sim como seu aprofundamento conceitual. Nessa perspectiva, o primeiro filósofo escolheu a água apenas como uma metáfora para falar de uma substância que pode ser a origem de tudo. Afinal, a água não tem forma, assume o formato de qualquer recipiente ou concavidade, na terra ou nas rochas. Não tem cor fixa nem sabor, assume os estados sólido, líquido e gasoso. A plasticidade é o aspecto mais distintivo da água. Quando disse que a água é a origem de tudo, Tales não afirmou, por exemplo, que as rochas são literalmente feitas de água. O que a sua teoria propunha era afirmar que a natureza da realidade é fluida, mutável, maleável e cheia de vida, ou que tudo está cheio de deuses, como vimos anteriormente. De acordo com essa análise, a teoria de Anaximandro não representou uma ruptura com a teoria de Tales, mas trouxe uma evolução da linguagem, que se tornou mais conceitual e livre do peso da metáfora da água, que poderia confundir as pessoas e fazê-las pensar apenas na água concreta, na qual podemos tocar.